Olá, doutores. Vamos trabalhar? Bora trabalhar, não é? Bom, olha, eu tava gravando e acabou perdendo, já ficou tudo anotadinho. Mas enfim, olha, agora a gente vai começar a falar de uso capião que a gente já falou um pouquinho, bem en passant, de algumas perguntas, porque é sempre uma matéria que os alunos terminam por ter muita curiosidade, não é? Tem sempre muitos questionamentos a respeito da uso capião, não é? E pelo amor de Deus, não é uso campeão, não é uso campeão, é uso capião, tem uso campeão, urso campeão, não tem, tá bom? Bom, vamos lá. Então, se a gente vai falar desse assunto que nos é tão interessante, primeiro, dentro do Código Civil, ele começa a partir do 1238, vai até, desculpa, 1244, tá bom? E o que eu posso entender, qual o conceito de uso capião? Bom, então nós temos aí, a uso capião, ela nada mais é do que um modo de aquisição da propriedade, tá bom? Um modo originário de aquisição da propriedade, a forma como eu vou adquirir essa determinada propriedade. A partir do momento que eu adquiro essa determinada propriedade, eu passo a ser proprietário. Sendo proprietário, eu terei todos os direitos que qualquer proprietário tem, que são aqueles lá do 1228, que o proprietário tem os direitos de usar, dispor, fruir e gozar do bem e reavê-la de quem a detiver injustamente, certo? Uma outra coisa, a uso capião também é essa forma de externar a posse, ou seja, ela também, como requisito, ela tem essa ideia de posse prolongada no tempo. Ah, mas quanto tempo? Ah, bom, aí, resposta de advogado. Depende do tipo de uso capião, da espécie de uso capião. A gente vai falar de cada uma das espécies, vamos falar de todas elas, são várias, a gente vai falar de cada uma delas. Mas antes, a gente precisa pensar o seguinte, que a uso capião, ela tem lá, ela tem seus fundamentos, não é? O porquê, qual que é a base, não é? Primeiro fundamento, a ideia de consolidação da propriedade, ou seja, aquele que é possuidor, ele quer deixar de ser possuidor. Lembra? Quem é o possuidor? O possuidor é aquele que detém pelo menos um dos poderes inerentes aos poderes do direito de propriedade. Então, ou seja, a pessoa tem a posse e ele quer deixar de ser apenas um possuidor, ele também quer ser proprietário, ou seja, ele usa essa posse prolongada no tempo para se tornar proprietário. Essa ideia, então, de consolidação da propriedade, dando juridicidade a uma situação dessa posse unida no tempo. Tá? E aí cada tipo vai ter um prazo de tempo. Nós temos os capião que podem ser, que esse direito de uso capiro bem pode ser adquirido em 2 anos ou 15. Olha como o tempo, olha a diferença. De 2 a 15 anos. E a gente vai falar de cada uma dessas espécies de uso capião, tá bom? Então, olha lá. Então, um dos fundamentos é essa ideia de consolidação da propriedade, e aí depois que se consolida a propriedade, vai garantir aí a estabilidade e a segurança, não é? Dessa propriedade. Por quê? Porque lembra desse prazo que eu falei? De 2 a 15 anos? Porque fixa esse prazo. E depois desse prazo, cumprido todos os requisitos, já adquiriu o direito. Isso, tem um direito adquirido, exatamente. O que depois deve ser feito é a formalização, que aí é efetivamente ou fazer essa uso capião judicial, uso capião extrajudicial, dependendo
do caso, tá bom? Mas o que nós temos é o seguinte: cumpriu todos os requisitos, putz, direito adquirido, vai atrás disso, regularize a sua situação, não é? E um terceiro fundamento, sanar a ausência de título de possuidor, bem como quaisquer vícios que estão intrínsecos ao título de possuidor. Por quê? Porque nós vamos ver que, para algumas situações, esse possuidor ele tem que estar de boa fé. Ele tem que estar de boa fé. Mas a gente vai ver que em outras situações a boa fé não é um requisito. Não vai mais importar, até pelo lapso temporal, não vai mais importar se ele está de boa fé, se ele está de má fé, enfim, isso é o de menos. E mais que isso, aquele que recebe o bem, aquele que conseguiu o usucapião desse determinado bem, que passa a ser proprietário através da usucapião, ele recebe esse bem, é uma forma de aquisição originária, ele recebe o bem zerado, com tudo que era de pendência para trás, esquece. Ele vai receber esse bem zerado, livre de quaisquer vícios que o possuidor possa ter, tá bom? Que esse bem tinha. E olha lá, nós temos também requisitos da usucapião. Quais são esses requisitos? Primeiro, nós temos requisitos em relação à pessoa, que a doutrina chama aí de requisitos pessoais, ou seja, algumas exigências em relação ao possuidor e em relação ao proprietário. Quais exigências são essas que você está falando, Alessandra? Calma, porque cada uma das situações das espécies, nós teremos requisitos próprios, nós teremos exigências próprias, tá? Mas que todas elas têm alguma exigência em relação à figura do possuidor e à figura do proprietário, sim, todas têm, todas. E mais, olha lá, requisitos que a doutrina chama de requisitos reais. Esses requisitos reais, eles estão lá relacionados aos bens que serão usucapidos, tá bom? Por quê? Porque nem todos os bens podem ser usucapidos. Como assim? Aguenta esse furor pedagógico. Mas eu te garanto o seguinte, que alguns bens podem ser usucapidos e outros não. Então, tem um determinado bem que eu posso ficar lá por o requisito, em relação ao lapso temporal, o requisito máximo é de 15 anos. Então, se eu estou lá na posse do bem por 15 anos, não importa, não vai nem importar mais se é de boa fé, se é de má fé, já era. Só que tem um tipo de bem que eu posso ficar lá 100 anos. Não vou conseguir usucapiar. Posso estar lá 100 anos, ter a posse mansa e pacífica, ter o animus domini, ou seja, a vontade, demonstrar o domínio dessa coisa, mas ainda assim não vai resolver. Depois eu vou falar para vocês. Aguardem, assim vocês não vão fugir, né? Tá? Não vou deixar vocês curiosos, não. Vocês já perceberam, né? Porque eu tô falando e eu tô respondendo. Eu fico pensando assim, tô curioso. E aí eu respondo, entendeu? Isso que a quarentena faz com a gente, entendeu? A pessoa, ela mesma pergunta. Não que eu não fizesse isso antes. Não que eu não fizesse isso antes. Quer dizer, eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo. E às vezes ainda eu digo para mim mesma, você tem razão. Mas com a quarentena, tudo isso se agravou. E com essa coisa de ficar falando para a luzinha da câmera, da webcam, é mais complicado ainda. Então, vamos lá. Esse exemplo aí de bens que não podem ser usucapidos são bens públicos. Tem uma situação até que vieram me consultar a respeito de um lugar aí,
atrás de um colégio, ainda parece que é parte do colégio, mas algumas famílias construíram isso já tem mais de 30 anos. E num terreno que estava ali vazio, ninguém falou nada, as pessoas construíram e agora eles estavam querendo usufruir desse bem. Só que não dá para usufruir o bem, sabe por quê? Porque é área pública, porque é bem público. Eu não posso usufruir de bem público. Então, matem o furor pedagógico de vocês e guardem isso. Bom, então os nossos requisitos reais é isso. Nem todos os bens eles podem ser usufruídos como os bens públicos, tá bom? E esse exemplo que eu falei para vocês que das pessoas que construíram nesse terreno que pertence a um colégio estadual, ou seja, o terreno pertence ao Estado, não vai conseguir usufruir, não. Mas estão 30 anos, então, não pode, tá bom? E aí nós temos os requisitos formais. Esses requisitos formais, eles estão na lei. Primeiro, para haver, né, para formalização dessa usucapião, não é? Da judicial, a gente vai precisar de uma sentença. Não é? Na extrajudicial, a gente vai precisar do documento do cartório, enfim. Algumas a gente tem que ter justo título e boa-fé. Outras nós temos prazos diferenciados. Não falei para vocês que nós temos prazos de 2 a 15 anos para usufruir de determinado bem. Então, nós temos que pensar em tudo isso, certinho? Aí, nós temos também várias espécies de usucapião. A primeira delas, né, vou começar até a fazer aqui, ó, a marcação pra gente. Isso. Olha lá. Isso. Espécies de usucapião. Quais são, aí eu pergunto para os senhores, quais são essas espécies de usucapião? Nós temos várias espécies, nós temos lá, não é? A usucapião extraordinária. Depois nós temos a usucapião ordinária, isso. Depois nós temos a usucapião prolabore, a usucapião prolabore ou especial rural. Nós temos também usucapião especial urbana. E depois temos a usucapião extraordinária coletiva. Isso. Usucapião coletiva. E a última e não menos importante, nós temos a usucapião familiar. Vixe! Só isso? Só isso. Só. Básico, né? Basiquinho. Vamos lá. Então, vamos falar. Já vi aqui que tá torto. Aqui. Achei. Aqui, ó. Não gostei das tortas assim, não. Aqui. Olha lá, então, vamos. Usucapião extraordinária. Usucapião extraordinária, previsão legal 1238 do Código Civil.
Artigo 1238 do Código Civil. Vamos ler o artigo? Olha lá. Aquele que por 15 anos, sem interrupção nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no cartório de imóveis. Bom, lemos o artigo. O artigo traz para a gente esses benditos desses requisitos. Quais são esses requisitos? Vamos lendo de novo, marcando, olha lá. Aquele que por 15 anos... Aquele que por 15 anos... Então lá, um dos requisitos é a posse... Eita. Olha lá. Então, a pessoa tem que ter a posse mansa e pacífica. Mansa, pacífica. Mansa, pacífica e contínua. Certo? Que mais? Logo, exercendo o animus domini, ou seja, ele demonstra esse domínio, demonstra o domínio, tá bom? Então tá lá, aquele que por 15 anos, sem interrupção, então tá lá, 15 anos, então, ele tem que estar 15 anos. Mas calma aí. A gente precisa dar uma olhada lá no parágrafo único. Olha lá. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a 10 anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. Então, a gente também tem uma redução no prazo. A gente não tinha lido o parágrafo único. Então, agora que a gente foi marcar aí, não é? 15 ou 10 anos. Vai depender do quê? Vai depender do caráter desse bem, tá? Vai depender de como esse bem está sendo utilizado. Então, a gente tem que pensar o seguinte, dependendo da utilização, vai ser um prazo. Então, olha, 15 anos. 15 anos não fala nem para que está usando, nem nada, não é? O caput não fala isso. Aquele que por 15 anos sem interrupção ou oposição, possuir como seu, adquire a propriedade, independentemente de título e boa-fé, podendo requerer ao juiz, não fala nada. Então, aqui, na usucapião extraordinária, independente do para que ele usa, se ele tem a posse, se ele usou para moradia ou não, não faz diferença alguma. Agora, olha o que está lá. Vamos marcar aqui o caput. Acho que fica mais fácil para que vocês forem estudar, não é? Imagino eu, né? Olha lá. Então, 15 anos é o prazo que está no caput. Só que, lá no parágrafo único... O parágrafo único, ele traz para a gente que... Não é? Aqui. Parágrafo único. Olha lá. Se o possuidor houver estabelecido no imóvel sua moradia habitual... ou nele realizado obras e serviços de caráter produtivo. Então, aqui, o prazo reduzir-se-á para 10 anos se for utilizado
para moradia ou tiver realizado alguma obra ou serviço de caráter produtivo. Ou seja, se ele foi lá, ele até não usa para sua moradia, mas ele realizou uma obra de caráter produtivo. Ele foi lá, construiu uma empresa. Isso. Construiu uma empresa. Construiu um estacionamento. É porque eu tive um caso assim. O cara construiu um estacionamento, era um terreno baldio, ele foi lá, fez a guarita tudo certinho, não é? Fez todo o cimento, cimentou, deixou tudo arrumadinho e tal. Opa, é uma obra de caráter produtivo? Sim, vai reduzir. Isso, para quem é o possuidor, é bom, porque olha, caiu por um terço, reduziu um terço. É muito tempo, não é? Então, um outro requisito legal, lembra que a gente falou lá atrás dos requisitos legais? É um outro requisito legal. Aí, olha lá, nós temos também, olha aqui, e sem interrupção, pensar aqui nesse prazo, olha, bom, aqui já está falando de posse contínua, né? O que é posse contínua? É o que está lá no caput, olha, vou até marcar aqui, ó, sem interrupção, ou seja, não pode haver interrupção. Não dá para falar, olha, não, mas eu fiquei 5 anos, depois eu saí, voltei, fiquei umas vezes fora, voltei, fiquei mais 5 anos, não. Ininterrupto. Tá? Não sou eu, não sou eu, é a letra da lei. Adquirir-lhe a propriedade independentemente de título e boa-fé. Ou seja, não vai depender. Opa. Eita, sumiu aqui. Independe de justo título e boa-fé. O que é esse justo título, gente? O que dá para a gente entender? O que nós podemos entender por justo título? Olha, uma coisa que é muito comum. A posse, ela tem que ser contínua. Só que essa posse, ela pode ser somada a uma outra posse. Ah, pode, claro. Então, o que é muito comum? As pessoas falam, não, porque eu comprei aquilo lá e nem tem escritura, não tem nada, não sabe nem quem é, não sabe nem onde está a família do proprietário, isso que é muito comum. Pensa aí, sabe que aquele imóvel tinha um proprietário? Esse proprietário faleceu, não apareceu herdeiro, não apareceu ninguém, foi invadida, a pessoa está lá. Aí a pessoa que está nesse bem já está lá faz 5 anos. Ele resolve vender essa posse. Só que a gente tem que pensar o seguinte, lembra que nós somos pessoas chiques, elegantes, cientistas, estudiosos de uma ciência, da ciência do direito. Essa pessoa... Eita, caiu. Essa pessoa, ela não vende a posse, não é? O que ela faz em termos técnicos é uma cessão de direito. Ela é possuidora, ela faz uma cessão desse direito. Cessão essa que pode ser gratuita ou pode ser onerosa. Por isso que tem gente que fala, não, porque eu comprei aquele imóvel. Não comprou. Não. Você teve uma cessão de direitos onerosa. Ou seja, aquele possuidor que estava na posse resolveu não ficar mais e cedeu os seus direitos de possuidor para você, tá bom? Só que para as pessoas do senso comum, não é? Diz isso, porque eu comprei. Não. Faz um documento com a cessão desse direito,
certo? E aí, aqui não vai depender de justo título, ou seja, tem uma cessão de direito, por exemplo. Não vai ter isso. E tampouco precisa de boa fé. Ah, mas a pessoa estava lá de má fé. Não importa. Agora, para uso campeão extraordinária, não importa. Sabe por que não importa? Porque, olha, vamos pensar junto. Se já teve esse intervalo, pensa, gente, de 10 anos, é muito tempo. 15, então, muito pior. 15, piorou. Olha o lapso temporal, o intervalo de tempo, ele é muito grande. Ou seja, se a pessoa não tomou nenhuma providência até agora, você acha que essa pessoa está preocupada? Estará essa pessoa preocupada com essa propriedade? Então, o direito entende que não, que essa pessoa não está preocupada com a propriedade. Certinho, doutores? Então, olha, nós temos aí o artigo 1238. Agora vamos lá. Vamos para outra. Opa. Vamos seguir a nossa ordem lá de cima. Olha lá. Que raiva. Melhorou. Vamos usar 2 então. Acho que eu uso capião. Ordinária. Olha, considerando que o tempo aí tá dando meia hora, eu vou gravar vídeos de meia hora, até para não ficar muito cansativo, tá bom? Então, a gente vai fazer um próximo vídeo para a gente continuar, certo? Até mais.